Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, para nós entendermos o evangelho de hoje, nós precisamos voltar lá no capítulo 9 de São Lucas, do versículo 51. E lá vai dizer que Jesus, sabendo que estava chegando o momento dele passar desta vida para outra, ou seja, de passar desta vida para o céu, ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Então Jesus começa a ir para Jerusalém. Estava lá na Galileia, passando pela Samaria, até chegar na Judéia. E Lucas ele vai sempre detalhando que Jesus se aproximando de Jerusalém. Se aproximar de Jerusalém significa ele está se aproximando para dar vida por cada um de nós. Tanto que em alguns momentos ele foi falando isso para os discípulos. 3 vezes ele falou: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o prenderão, vão machucá-lo e depois vão matá-lo. Mas ao 3º dia ele ressuscitará. É nesse interim que Jesus vai contando as parábolas relacionadas à vinda dele, ou seja, ele vai para o céu e depois ele volta. E aí Jesus chega agora no topo do Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras fica de frente para a cidade de Jerusalém. Jesus começa a descer. Quando ele chega em um determinado ponto, ele olha para Jerusalém. Para quem foi nas peregrinações à Terra Santa, o nome do lugar que se deu é o Dominus Flevit. O Senhor chorou. Ali tem uma pequena capela, né, que ela está de frente para Jerusalém. Essa capela, ela simboliza Jesus olhando para Jerusalém. É importante notar que quando nós entramos nessa capela, aí tem um altar que está de frente para Jerusalém e tem uma cruz assim no fundo. Se você olhar para aquela cruz, você vai ver que lá no fundo ela vai dar de encontro, ela fica bem em frente mesmo àquela mesquita que é chamada a Mesquita de Omar, que tem aquela parte superior dela toda dourada, também chamada a Mesquita Dourada, que ali estava antes o Templo de Jerusalém, que foi destruído. Então ali Jesus olha e aqui diz que ele começa a chorar. Estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, do versículo 41 a 44. Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade e começou a chorar. Imaginemos, meus irmãos, Jesus chorando.
E Jesus começa a mostrar uma coisa, que uma vez que ele passou esses 3 anos evangelizando, falando do reino de Deus, mas as autoridades religiosas daquele tempo fecharam o coração, não conseguiram enxergar nele a pessoa do Messias que eles mesmos aguardavam. E o povo que foi influenciado também por essas autoridades. Jesus começa a chorar, mostrando para ele que Jerusalém será totalmente destruída. Jesus profetiza: Jerusalém será destruída. E isso acontece nos anos 70. O general Tito, um general romano, ele entra na cidade de Jerusalém e destrói tudo. Jerusalém é totalmente destruída. Só que, ao mesmo tempo que Jesus está falando da destruição de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, ele está falando também da destruição das pessoas. As pessoas que, por não desejarem ouvi-lo, serão condenadas, serão precipitadas no inferno, porque não abriram o coração. Veja que aqui diz assim: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isto está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixará a ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Repito, Jesus está falando por meio de metáfora, mas ao mesmo tempo está falando uma verdade. Ele está falando da destruição de Jerusalém, mas ao mesmo tempo ele está se referindo àquelas pessoas que não querem que ele reine. Se lembram da parábola de ontem? Que um nobre, um rei, ele foi para uma cidade muito distante e quando ele pediu que as pessoas negociassem, ele deu 100 moedas para 10 pessoas, para os 10 empregados, mas eles precisavam negociar e multiplicar, mas teve um que não multiplicou. E ele disse negociar, ou seja, negociar o que? É se voltar para Deus, é ser de Deus. Aí vocês lembram que teve aqueles que disseram: nós não queremos que ele reine, e eles foram condenados ao inferno. Então esse final aqui da parábola, Jesus está querendo mostrar justamente isso. Eles não quiseram aceitar Jesus. E Jesus disse: tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Nesse tempo, meus irmãos, que para nós, porque nós temos um tempo de vida neste mundo. Neste tempo, nós precisamos nos abrir às visitas de Deus. Deus está proporcionando dia após dia momento para que nós nos salvemos. É através de uma pregação, uma procissão, quando é feita, relacionada àquele santo, àquela santa. São visitas de Deus, porque ali nós vemos aqueles homens e mulheres que deram a vida pelo Senhor, que se dedicaram inteiramente a Deus. Uma primeira comunhão de uma criança ou de um adulto, um batismo de alguém, uma música cristã que fala de Deus, que fala de Nossa Senhora. Um casamento. Quando nós vemos um casamento de uma pessoa na igreja, nós estamos vendo oportunidades que Deus está dizendo também para aqueles que não casaram para casar. Quando nós enxergamos uma família, ali nós vemos também
a expressão da família no céu, onde todos nós teremos Deus como nosso Pai, como Ele já é. Estaremos diante da Santíssima Trindade, junto com todos os santos e a Virgem Maria também, nossa mãe. Tudo isso são oportunidades. Quando nós vemos ali uma adoração ao Santíssimo, a procissão do Santíssimo Sacramento, a ordenação de um sacerdote e até mesmo a unção dos enfermos dada a uma pessoa ali nos últimos momentos da vida dela e depois ela morre. É aquela certeza de que aquela pessoa, ao receber os últimos sacramentos, ela se salvou. Você está compreendendo? As oportunidades que Deus está dando. Mas aí o Evangelho diz que Jesus chorou. Porque diante de todas essas oportunidades, as pessoas, muitas dessas pessoas, não quiseram saber de Deus, deram as costas e foram para o mundo e se aproveitaram das coisas do mundo. Mas só que chegou a hora de cada uma delas. E não se salvaram, meus irmãos, porque morreram sem Deus, morreram sem querer saber de Deus. Nós precisaremos, meus irmãos, morrer com Deus, em Deus. A nossa vida precisa ser voltada para Ele. E quantas oportunidades você já deve ter passado, até mesmo você, no tempo aí da pandemia que estava com toda aquela força. Você poderia ter morrido, mas você não morreu. E quantos que morreram? Morreram santamente muitos, mas muitos morreram sem querer saber de Deus. Você está compreendendo? Por isso que nós precisamos negociar a nossa salvação e não podemos perder tempo mais, porque uma alma perdida, uma alma condenada, causa o choro de Deus, porque Deus queria que ela se salvasse. E Deus deu a oportunidade e ela não quis. A dimensão espiritual, meus irmãos, imagina uma pessoa indo para o inferno. Por isso que na aparição de Nossa Senhora da Salete, ela aparece chorando aqueles dois pastorinhos que estavam ali, Maximino e Milene. E o choro dela era porque justamente as pessoas não iam mais na missa, não queriam saber de rezar, blasfemavam contra Deus e viam nessa blasfêmia. Não amavam a Deus, porque ali já estavam incluídos os 3 primeiros mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o nome de Deus em vão. Então eles blasfemavam. Guardar os domingos de festa, eles já não iam mais à missa. O povo ali. Aí Nossa Senhora chorou. E Jesus, quando ele chora, ele lembra de tudo isso, de tudo que nós estamos vivendo hoje, e é com clareza, está aí. As pessoas, elas publicam no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos vídeos de TikTok, tudo que aparece mais. Elas publicam os seus pecados como se fosse vantagem. Aquele homem que publica o adultério dele. Aquela mulher também, porque era casado. Abandonou o casamento e agora está publicando a foto e dizendo que agora está feliz com aquele homem, com aquela mulher. Isso é publicação de pecado. E contando vantagem, de achando que está tudo bem. Uma vez eu fiquei escandalizado em um vídeo de um rapaz mostrando que ele ia matar tal pessoa.
Ele mostrava no vídeo ele matando o outro. E as pessoas se drogando, mostrando através dos vídeos. Está compreendendo? Isso causa choro no coração de Deus, no coração de Nossa Senhora. E eles não querem saber. E aí nós vemos essas pessoas morrendo depois, morrendo roubando, morrendo no adultério, morrendo abortando, causando o aborto. Meu Deus do céu, que mundo nós estamos. E é o que Jesus está dizendo, não vai sobrar pedra sobre pedra. E assim como não sobrou pedra sobre pedra do templo de Jerusalém, não vai sobrar pedra sobre pedra diante daqueles que não querem saber de nosso Deus. Eu dei essa parada para você pensar. Como está a tua vida? Mais uma vez eu digo, Jesus, aqui no final do Evangelho, tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Quantos acontecimentos que nós vemos aí, quando Jesus disse que quando ele estivesse perto de voltar, ia acontecer fenômenos extraordinários do céu e da terra. E nós vemos tantos fenômenos que vêm acontecendo. Esses fenômenos naturais, desastres, essas pandemias, tudo isso era para as pessoas observarem também nisso. O que eu estou fazendo da minha vida? É assim que nós deveríamos dizer. Diante desses fatos. Não, mas as pessoas estão brincando com Deus, estão brincando, não querem saber de Deus, abandonam a Deus. A prepotência de entrar numa igreja católica e profanar as coisas. Só que o dia de cada um vai chegar. E quando eu digo o dia de cada um, é o dia do encontro com Deus. E ali vai haver o ajuste de contas. E não vai ter perdão, meus irmãos. O perdão é agora. Enquanto nós estamos nesta vida, nós precisamos nos arrepender para recebermos o perdão de Deus. Mas vai ser triste quando passar para o outro lado. Como diz Santo Afonso Maria de Ligório, naquele livro que hoje tem o título de Máximas Eternas, mas o antigo título era Verdades Eternas, Preparação para a Morte, onde ele diz que muitos irão ficar com remorso, dizendo: o que eu fiz da minha vida? Eu tive toda a oportunidade, Deus me deu toda a oportunidade, mas eu não quis saber. Eu não quis que ele reinasse na minha vida, influenciado pela mídia, pelas escolas, pelos professores ateus, que foram falando mal da igreja, falando mal de Jesus, e muitos acabaram abandonando e não quiseram mais saber. Pessoas que levavam uma vida de santidade, mas perderam a oportunidade sendo influenciados pelos que erram. Deus chora. Será que Deus está chorando por você? Por você não saber dele, por você estar no mundo das drogas, uma sexualidade depravada, no mundo da corrupção, do roubo, da falta de amor, de caridade. Será que Deus está chorando? Ou Deus está se alegrando com você por você ser fiel, por você ser a alegria de Deus? Nós precisamos ser a alegria de Deus e não a tristeza de Deus. Levemos uma vida santa, meus irmãos.
Faça uma revisão de vida, veja como é que você está. Não brinque. Na carta aos Gálatas, São Paulo deixou isso muito claro. Com Deus não se brinca, com Deus não se brinca. Estão brincando com Deus. Estão agora até querendo mudar a Bíblia, meu Deus do céu. Mudar a Sagrada Escritura para colocar aquilo que é conveniente, ou seja, colocar na Sagrada Escritura o que convém de pecado e tudo mais. Que blasfêmia! E se achando os superiores, as superioras, se achando os bons, mas todos irão prestar contas a Deus. E é por isso que Deus chora, porque Ele não quer perder nenhum dos seus, mas Ele dá a liberdade e cada um faz da liberdade o que quiser. Que Nossa Senhora nos ajude a sermos fiéis. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E aproximando-se de Jerusalém, Jesus viu a cidade e começou a chorar.